Olá! Na aula de hoje você irá se familiarizar com o vocabulário utilizado em aeroportos durante viagens internacionais. Além disso, você vai ver como fazer solicitações diversas de forma polida, utilizando o verbo can. Nós também iremos falar sobre as preposições utilizadas com os meios de transporte. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Para começar, nós temos um texto aqui, de uma passageira fazendo check-in no aeroporto. Good morning. Can I have your ticket and passport, please? Here you are. Do you have any luggage to check in? Only one. Here it is. Hand luggage? Only one too. One moment, please. What time is departure? At 10 o'clock, madam. Can I have a window seat, please? Sure. Here's your boarding pass. Your gate number is 11. It's on your right. Boarding is at 4:15 on the first floor. Thank you. Enjoy your flight. Ok, então o que nós temos aqui, né? O attendant está aqui, né? E a passageira. Muito bem, good morning, ele cumprimenta e olha, já faz uma solicitação aqui, Can I have your ticket and passport, please? Can I have your ticket and passport, please? Então vejam bem. Nesse caso aqui, ele está pedindo para ver o ticket e o passaporte, tá? Então eu tenho aqui o passaporte e tenho aqui um ticket, que pode ser, por exemplo, um comprovante de check-in antecipado, pode ser um voucher, mas enfim, como é que ele pede isso? Can I have your ticket and passport, please? Observem a utilização do verbo can, para deixar essa solicitação mais educada. Muito bem. E também, olha, que além da utilização do can aqui, você tem o please, que é fundamental, né? Esse, por favor, é sempre bem-vindo. O passenger, então, fala here you are. Here you are, aqui está. Ela faz uma pergunta. Do you have any luggage to check in? Então, o que são as luggages, né? São as malas, a bagagem. Ela diz only one. Here it is. Aí ele pergunta hand luggage. Hand luggage, que é a bagagem de mão. Então vejam só. Essa aqui é uma hand luggage. É uma mala já com um tamanho apropriado. Existem os limites dados pela companhia aérea, de tal forma que ela possa ser colocada na parte superior ali, no compartimento de bagagem, ok? Então essa é uma hand luggage. Muito bem. Ela também fala only one to. Apenas uma também. One moment, please. Aí ela pergunta what time is departure? Então o que nós temos aqui? Departure, arrival. Então aqui a gente tem o arrival time, né? A hora de chegada, mas nós temos o departure time, a hora da partida, ok? Muito bem. It's 10 o'clock, madam. Dando sequência, can I have a window seat, please? Então vejam aqui. Ela está pedindo um assento, para marcar o assento na window, na janela, ok? Então, vamos observar aqui, como é que funciona. Então aqui tem uma configuração de avião, então a gente tem as rows, que são as fileiras, né? Aqui são as rows. E nós temos os assentos, que são marcados por letras. Então, observe que a letra A aqui na Business Class, como a letra A na Economy Class, janela. Letra F, tanto na Business quanto na Economy, janela.
Corredor. Eu, por exemplo, gosto de viajar em corredor. Então é aisle. Aí não é window, é aisle. Então aqui aisle é o corredor. Nós temos os assentos marcados com a letra C e D. Na Economy Class, B e E na Business Class, que são referentes os assentos do corredor. Aqui uma outra configuração de avião, tá? Aqui um avião um pouquinho maior, ok? Mas da mesma forma, a gente tem as fileiras, a gente tem tanto a numeração da fileira quanto a marcação do assento. Bem, here is your boarding pass. Então, o que ele, depois que ele faz o check-in, ele entrega para ela um boarding pass. Então, isso aqui é um boarding pass, ok? Então, vocês têm aqui, por exemplo, ó, a numeração, a poltrona, fileira 19, poltrona J, a numeração dentro daquela aeronave. Esse é um boarding pass que você recebe, que depois você vai para o portão de embarque e vai apresentar o seu boarding pass no portão de embarque. E ele, na sequência, né, ele ainda diz, your gate number is 11. Então, gate number, palavra importante para a gente saber quando a gente está em um aeroporto, né? É o quê? É o portão de embarque. Então, your gate number is 11. It's on your right, à sua direita. O boarding é às 4:15, on the first floor, no primeiro piso. Thank you, enjoy your flight. Aqui tem mais uma configuração de um outro avião, com algumas palavras importantes que a gente deve saber, não é? Que são utilizadas ali na aviação. Exit. Exit, saída, tá? Saída. E saída de emergência, emergency exit. Aqui, lavatory. Lavatory é banheiro em avião. Lembre-se que banheiro pode ser bathroom, quando é utilizado, por exemplo, em casa, em hotéis, onde você também toma banho. A gente tem também restroom, para banheiro, utilizado em locais públicos. Então, bathroom, restroom, e em avião é lavatory. Então, a gente tem aqui os lavatories, olha, tá? Aqui. Então, palavras sempre importantes, que a gente saiba essas palavras, que elas são muito utilizadas aí quando você estiver fazendo uma viagem de avião, ok? Então, dando sequência, vamos falar um pouco sobre como fazer pedidos, solicitações de forma polida, utilizando o verbo can, ok? Então, por exemplo, você vai pedir, a pessoa vai pedir para ver o seu passaporte. Ela não vai dizer, give me your passport, show me your passport. Não. Can you show me your passport? Can you give me your passport? Ou seja, em português, dá seu passaporte. Não, por favor. Você poderia me dar o seu passaporte e o bilhete? Então, é essa forma mais polida que a gente vai utilizar o verbo can, para deixar essas solicitações mais polidas. Então, vejam só. Eu tenho aqui o can usado para permissões e solicitações, tá? Então, para dar, give and ask for permission. Então, tem alguns exemplos. You can leave now. Então, você pode partir agora. Aqui uma pergunta. Aqui está dando permissão, né? Agora aqui, ó. Can I see your passport? Posso ver o seu passaporte? Aqui ele está fazendo uma negativa de permissão. You cannot come in now. Você cannot ou can't. Não pode vir agora. Algumas requests, algumas solicitações aqui. Can you give me your name, please? Ou, can you give me a receipt, please? Então, por exemplo, can you give me your name? Já imaginou? O cara está lá e fala, me fala seu nome. Por favor, você poderia me dizer seu nome? Olha a diferença, não é? Me dá um recibo. Você, por favor, poderia me dar um recibo? Então, está aqui a diferença. Ok? Give me your name. Ou, can you give me your name, please? Muda. Tá ok? Completamente. Bem, o can, que é o verbo poder utilizado aqui para fazer essas solicitações, lembrando que ele é um verbo auxiliar, né? Vamos ver como é que ele
fica na oração. Então, a gente tem aqui, ó, sujeito, isso na oração. Então, sujeito, aí a gente tem o verbo can, aí a gente tem o verbo principal. Isso aqui na afirmativa, tá? Então, por exemplo, you can leave. Não. E aí, complementos, né? Aqui mais complementos. Então, você pode partir agora. Então, a gente tem o can, e aí o verbo principal. Isso aqui numa oração afirmativa. Na interrogativa, como ele é um verbo auxiliar, ele passa para frente do sujeito. Então, na interrogativa, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta aqui. Can I leave now? Posso partir agora? Você está pedindo. O can vem antes do sujeito. Can, depois é que vem o sujeito. Tudo bem? Então, can mais sujeito mais verbo. Se for uma negativa, you cannot. Você acrescenta o not depois do can. Leave now. Esse cannot você pode abreviar para can't. Ok? Então, can't ou cannot mais o verbo. Então, o verbo can é auxiliar. Na afirmativa, você tem sujeito mais o can, mais o verbo principal, mais complementos. Na interrogativa, você tem o can antes do sujeito, tá? Can, aí sim você vai ter o sujeito, mais o verbo principal. Na negativa, você tem o sujeito, mais o can, mais o not. Cannot, mais o verbo principal. Fácil, né? Então, aqui tem alguns exemplos de algumas frases úteis, né? Useful language aqui. Então, can you help me, please? Olha, você pode me ajudar, por favor? Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? E observem que esse can, ele também pode ser substituído por could, poderia. Então, aqui pode, poderia, né? Então, veja aqui, ó. Could you make a reservation? Você poderia fazer uma reserva, que poderia ser can. Can you make a reservation? Could you make copies? Você pode fazer cópias, poderia ser can you make copies. Então, eles podem ser substituídos aí, um pelo outro, tá? Tanto faz, o sentido é o mesmo. Can I make a reservation? Can I make copies? Can I have lunch? Can I park here? Posso estacionar aqui? Podemos ir agora. Can we go now? Então, são exemplos de orações utilizando o can para fazer solicitações, para pedir permissão, etc. Tranquilo, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as preposições como formas de transporte. Aí no seu livro pode parecer um pouquinho confuso, então vou ver se eu consigo aqui tornar isso mais fácil para que vocês possam compreender melhor o uso dessas preposições, tá? Então, olha aqui, ó. O que nós temos? Aqui ele diz, ó, você vai usar o by com a maioria das formas de transporte. Aí você vai usar o in, into e out of com carros. On, onto e off com outros meios de transporte. Vamos entender isso aqui, que está um pouco confuso, tá? Na verdade, o que ele quis dizer aqui? Vamos começar por esse uso aqui, ó. Pelo uso de in, into, out of, on, onto e off. Quando que eu uso esse in? In é no, na, dentro do carro. Então, onde que ela está aí no caso, né? Ela está in the car, dentro do carro. Se o veículo ou esse meio de transporte for público, for um coletivo, ônibus, trem, navio, avião, ao invés de in, a gente vai usar o on. Observe só.
on the bus. Então, olha a diferença. Aqui ela está in the car e aqui ela está on the bus. Mudou a preposição in para on. Já essas preposições into e onto são utilizadas com verbos de movimento. Então, observe. Get into the car. Get into, entrar no carro. Get onto the bus. Ou get in the car ou get on the bus. Então, a gente utiliza com verbos em movimento. Então, entre no carro ou vá para dentro do carro. Entre no ônibus, suba no ônibus, vá para dentro do ônibus, tá? E para descer, para sair, a gente utiliza get out of the car e get off the bus. Observe que a preposição aqui a gente tem duas juntas, ó, out of, a pronúncia é como se fosse um V desse of, é um F só, e off. Aqui get off the bus. Então, se for carro ou se for um coletivo, com ônibus, trem, avião, essas preposições mudam de in para on, tá? E o by, que está aqui em cima, né? Quando a gente fala sobre o tipo de veículo que a gente vai utilizar para ir a algum lugar, não é? Ah, então como é que você vai para a escola? Ah, eu vou de carro, vou de bicicleta, vou de moto, enfim. Então, esse eu vou de é o meio que você vai utilizar, a gente usa o by. Então, olhem só aqui, ó. By bus, de ônibus. By car, de carro. By plane, de avião. By train, de trem. De bicicleta, de carruagem, por exemplo, tá? Então, esse by é utilizado para indicar que meio de transporte você vai usar. Tudo bem? Como que você vai? Eu vou by train. Ah, eu vou de trem. Como que você vai? Ah, eu vou by bus. Eu vou de ônibus. Não, eu vou de bicicleta. By bike. Ah, eu vou de carro, by car. Ah, vamos de avião, let's go by plane. Ah, eu vou dar uma volta em Nova York, vou by coach. Eu vou utilizar uma carruagem, tá? Então, eu vou de carruagem. Muito bem, aqui tem um exemplo. Ela sempre, she always comes here, vem aqui de carro com o marido e as 4 crianças. Eu geralmente vou para Nottingham de ônibus, nunca vou de trem. Mas, se você, if you want to say que você vai walk para algum lugar, o que é walk? Então, tá aqui, ó. Como é que eles estão indo? Eles estão indo caminhando. Então, vou de carro, by car. Vou de avião, by bus. Em português, como é que a gente fala? Eu vou a pé. Observe que em português também muda a preposição. De carro, de avião, de moto, de bicicleta, a pé. Em inglês também há uma mudança nessa preposição. Então, é quando a gente vai falar que vai a algum lugar a pé, você não pode usar by foot. Você vai utilizar on foot. Então, ao invés de by, você utiliza on foot. A pé. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, que a Mary decided to continue on foot. Então, ela decidiu continuar a pé. Então, dando sequência, olhando aí no seu livro, aqui tem prepositions for transportation. Na verdade, isso aqui nada mais é do que um resuminho do que a gente acabou de ver, tá? Então, observem que aqui a gente tem, para transportes públicos, coletivos, a gente tem o on e o off. Então, get on the bus, suba no ônibus, ou get off the bus, desça do ônibus. Isso serve para ônibus, avião, navio, trem, para transporte público ou coletivo. Depois a gente tem também, então veja, é só um resumo, né? Já falamos sobre isso. A gente tem também o in e o out of. Esse in e o out of, usado para quê, ó? Para transporte privado, mas fechado, né? Então a gente tem carro, por exemplo. Então a gente usa o get in ou out of, get out of. Get in the car, get out of the car.
Mas aqui aparece algo novo, que é o on e o off, utilizado para motorcycle, que é open air, né? E para bicycle. Então, o que a gente tem aqui, ó? Suba. Por quê? Então, na bicicleta, o que acontece? Ou na moto, você vai assim, né? Então, get on the bike. Get off the bike. Então, para bicicleta, para motocicleta, a gente vai utilizar o on e o off. Tá? Então, aqui, ó. Get on e get off. The motorcycle, get on e get off the bicycles. Depois aqui também nada mais é do que um resumo do que nós vimos com a utilização de by, como é que você vai, para indicar o meio de transporte que você vai usar, e se for a pé, o on, né? Então, eu tenho aqui by plane, by car, aqui ó, by plane, de navio by ship, de trem by train, mas, por outro lado, se eu for a pé, então eu vou ter on foot. É um resumo do que nós já vimos. Ele traz aqui uma exceção, né, de que você pode utilizar além de on the plane, você pode utilizar também in the plane. Então, o on the plane se refere quando você está a bordo, né, na superfície, ok? Então, we were on the plane for 10 hours. Ficamos a bordo, ficamos no avião por 10 horas, né? Já o in the plane, quando se refere ao espaço real dentro da aeronave. Então, por exemplo, estávamos amontoados in the plane, dentro do avião. Então, aí você usa o in. A bagagem, luggage, ela vai num compartimento pressurizado in the plane, dentro do avião. E também para construção de materiais, ó, o alumínio e o titânio foram usados in the plane, no avião, para reduzir o seu peso. Mas isso aqui, o mais importante, na verdade, o que vocês precisam lembrar, então, dessa unidade? O uso de can como permissão e solicitação. O que mais? O uso das preposições in, into e out para carros, on, onto e off para transporte público, coletivos. E também o uso de by, como para indicar o meio de transporte que você vai utilizar, de ônibus, de carro, de avião, de trem, de bicicleta, enfim. E se for a pé, on foot. Fácil, né? Então, por hoje é só. Até a próxima.